Estou ao vivo de novo. Estão me ouvindo agora? Vamos ver, porque a gente vai forte no processo para que as pessoas... Ahá! Agora estão me ouvindo e eu estou procurando aqui a bibliografia deste óleo que eu adoro, que é para falar sobre... Oi, Minazinha querida! Hoje a Minazinha querida deu um negócio tão gostoso pra gente, que é mandiopan. Vocês são da época do mandiopan, minha gente? A gente é da época do mandiopan. E hoje eu ganhei mandiopan dessa Minazinha, que é uma fofa, e que ela lembrou da gente. Outro dia a gente conversando sobre mandiopan, e ela falou: eu sei o que é mandiopan. E ela trouxe pra gente. Isso que é amor, gente. Por falar nisso, deixa eu falar sobre amizade, né? Que é das pessoas, às vezes as pessoas acham que amizade você tem que estar convivendo o tempo todo, falando o tempo todo, mas amizade eu acho do estar presente. A Rita ficou feliz também. E aí, gente, olha só que interessante. Outro dia, a minha amiga querida, que eu chamo ela de Adrianinha, querida do meu coração, ela precisava, a gente tinha uma coisa agendada lá no Espaço Energia Vital. E eu falei para ela assim: Adri, eu não sei se eu vou conseguir esse horário que você precisa, porque eu tô de carona, eu não tô com o meu carro, então eu não sei, não posso falar ao certo se eu vou conseguir chegar, porque eu estou a pé, eu estou sem carro. Então eu te aviso, ok? Daí eu avisei. E eu achei tão bonitinho, que é isso que é ser amigo, que é o prestar atenção. Ela foi lá no Espaço Energia Vital, fizemos o que tinha que fazer. E na saída ela falou assim: Ô Gi, você tá sem carro? Aconteceu alguma coisa com o seu carro? Você precisa de ajuda? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de uma carona? Isso é que é ser amigo! A gente tem poucos, mas a gente tem muitos bons amigos que ela ouviu, ela prestou atenção e ela mostrou-se pronta para ajudar. Isso é que é ser amigo. Tem amigos assim que vai longe. Mas hoje eu queria falar sobre o nosso óleo essencial Brief. Eu agi do Espaço Energia Vital, que não estou no Espaço Energia Vital, mas eu estou aqui neste cantinho porque a gente se propôs a compartilhar sobre saúde natural para as pessoas. Estamos num momento muito importante de se promover saúde natural, saúde pulmonar principalmente, porque a gente sabe que infelizmente não adianta a gente tampar o sol com a peneira, que tem aí cepas diferentes de um tal de vírus voltando. E a gente precisa cuidar da saúde do nosso pulmão. E a melhor forma de cuidar da saúde do pulmão é usando o óleo essencial chamado Brief. Brief significa sopro, não é brisa, é mais um sopro, breath you take, a gente respirar. E eu queria falar da parte da farmacologia desse óleo essencial, porque o nosso pulmão, que é um órgão muito vascularizado, não sei se vocês acompanharam, teve aí uma atleta que ela faleceu, ela morreu de gripe. Você fala, gente, é inconcebível pensar nos dias de hoje uma pessoa morrendo de gripe, porque ela estava com uma bactéria no pulmão e o nosso pulmão, que é muito vascularizado, ele transporta isso muito rápido, não só para o pulmão, como para o corpo todo. E por isso que é muito importante a gente usar o Brief. Deixa eu ver aqui, peraí. Nós temos um aqui pequenininho para mostrar para vocês. Que eu tenho ele aqui em rolon e a gente tem ele também na garrafinha. E existem muitas formas da gente usar. Primeiro eu vou te ensinar um presente, que aqui a gente tem a nossa clavícula e aqui passa o nosso meridiano do pulmão. Então, se você não tem o rolon, você pode pegar uma gotinha, pingar na sua mão e faz uma massaginha aqui nessa região. Pode fazer uma massagem na região das costas. Eu adoro aqui na região do timo. E também o rolon, ele não é tão forte quanto o da garrafinha, mas você pode pôr assim na mão. E daí você
esfrega, faz uma conchinha e cheira. E o ideal é que a gente inale por 5 vezes seguidas, 5 respirações profundas, para a gente receber os compostos voláteis aromáticos que estão aqui nesse blend, nessa mistura. Outra informação importante: quando a gente pega o nosso Rolon da doTERRA e tá escrito aqui Touch, é porque ele tem aqui óleo de coco fracionado junto. Isso é legal você saber, porque existem alguns rolons da doTERRA que não tem, porque ele é um rolon só com óleo essencial, ok? E por que eu estou falando do Brief? Porque as pessoas estão precisando cuidar da saúde do pulmão, e essa é uma forma muito importante. E quando eu ler para você o livro da literatura que fala da farmacologia do Brief, você vai ver a importância de você estar usando esse óleo. Ele é chamado de blend da respiração e os principais usos para pneumonia e asma, para alergias. Oi, Rita, estamos falando do Mandiopan. Para alergias, para tosse e congestão, para bronquite e influenza. Gripe é o vírus influenza, que ele tem influenza A, influenza H1N1, isso é a gripe. Sinusite e pólipos nasais, problemas do sono, respiração constritiva, tá difícil de respirar, asma induzida pelo exercício. E ele é uma mistura que nessa misturinha ele tem hortelã-pimenta, eucalipto, a melaleuca, e a melaleuca é um antifúngico, antiviral e bactericida natural. Tem também a ravensara, o cardamomo e o louro. E aí, a doTERRA ela é tão inteligente que ela fez isso de uma mistura que a doTERRA não tem nenhum óleo tóxico. É fantástico. E a gente pode usar com muita segurança esses óleos. Pode usar em criança? Pode, sabendo fazer a diluição certa. Então, o Brief não é um óleo que a gente ingere, mesmo os óleos essenciais da doTERRA sendo de grau terapêutico, por ter o louro na formulação, a gente não ingere. Mas existe a balinha Brief que já faz um monte de coisa linda. E eu vou dar uma dica para você. Pegue a balinha Brief se você tiver com tosse, querendo ficar resfriado. Dissolve essa balinha Brief com uma água morninha e vai tomando essa água de golinho. Chupar a bala também é uma delícia. E por que eu tenho o Rolon? Porque o Rolon ele é prático para eu estar fazendo essa massaginha nesses pontos que eu mostrei para vocês. E o nosso meridiano do pulmão começa aqui, passa aqui e chega até aqui. Então, uma vez eu fiz uma aula super legal com uma moça que ela mora na cidade dos vampiros, que eu esqueci o nome agora, o país, mas ela falava também da gente estar estimulando esses meridianos, que é bater assim com a mão, e você vem batendo nessa linha aqui para estar estimulando o meridiano do pulmão. Faz de um lado e faz do outro lado. E quando você passa o Brief, você já está também ativando e o seu corpo está recebendo essa frequência desse óleo essencial. Então, lembra que aqui tem uma mistura muito poderosa de óleos, que eles vão um junto com o outro se potencializa. Gi, mas se eu usar só o hortelã-pimenta, que eu sei que o peppermint abre a minha respiração, ajuda? Ajuda. Mas aqui a gente potencializa, a gente enriquece quando a gente faz essa mistura. O Brief, tem muitos estudos que mostram que ele é um óleo essencial muito interessante para a gente usar no difusor à noite, porque ele cuida da saúde cardiopulmonar. Então é muito interessante, lá em cima no nosso difusor sempre tem o Brief e eu vou fazendo uma alquimia todos os dias. Então tem dia que eu coloco, hoje eu tô com a garganta pegando, eu vou colocar o On Guard, mas eu vou colocar mais a melaleuca, mas eu sempre tenho óleos que eu sempre coloco o Brief, eu sempre coloco ou a lavanda ou o Serenity, porque me libera melatonina no meu organismo. E eu coloco sempre um cítrico, porque ajuda, relaxa o nosso, ele é poderoso para relaxar os nossos humores.
e o brief não pode faltar. Então, usem o brief nessa época que nós estamos entrando agora. Se você precisar usar máscaras, eu gosto de usar o brief também na garrafinha. Tô procurando se tá aqui porque está na outra caixinha. A gente põe uma gotinha na mão, esfrega, faz uma conchinha, inala. O certo é inalar 5 vezes e 5 vezes profundo. Desta forma. E aí, se você precisar usar máscara, passe a sua mão ali por dentro da máscara e não vai dar aquela sensação de sufocamento para você. O brief, por que que aqui a gente fala de usar para pele? Coisas de pele, é muito interessante a gente usar o brief, daí eu uso o da garrafinha. Que coisas de pele você se refere? Tipo cobreiro, micose, uma coceira, porque a mistura que tem aqui, ele é muito poderoso como antifúngico, antiviral e bactericida. E em medicina tradicional chinesa, a gente aprende que o nosso pulmão, a gente fala que cada órgão se abre em um órgão da nossa pele. O nosso pulmão, por exemplo, se abre na nossa pele. Se eu tenho problema de visão, de qualquer coisa com o olho, eu sei que eu preciso cuidar do meu fígado, por exemplo. Se eu tô com problema no cabelo, que tá caindo demais, tá fraco, eu preciso cuidar dos meus rins. E tudo que se refere à pele está relacionado com o pulmão, se abre nos nossos pulmões. Então, se você tem algum problema de pele, é super importante que a gente cuide. Em caso de criança de 5 anos com o sistema nervoso bem agitado, olha, Jamile, é assim, eu não gosto de receitinha pronta, tá? Seria muito irresponsabilidade da minha parte falar, usa esse. Mas, óleos que eu sugeriria para você, sem dúvida, lavanda. O Adaptive, ele é um óleo muito poderoso, que inclusive está no bolo de hoje, porque ele é a mistura da copaíba. A copaíba, gente, ela atua no nosso sistema nervoso central, ela atua em todo o nosso sistema endocannabinoide. Então, sem dúvida, eu falaria para você pensar no Adaptive, se você não quer dar junto a copaíba. O Serenity, eu adoro. Mas é importante a gente entender, se eu atender hoje 3 pessoas com a mesma queixa, por exemplo, eu vou pegar e vão sair 3 pessoas diferentes ali com protocolos de óleos. Mas, Jamile, pense nisso, pense em copaíba, pense em lavanda, pense nos óleos cítricos que relaxam. A bergamota, ela é maravilhosa, que ela tem as mesmas moléculas da lavanda e ajuda a relaxar. Mas o bogo de hoje para você seria muito perfeito, porque ele tem o Adaptive, que é uma mistura que tem laranja selvagem, que tem copaíba, que tem a lavanda. Então, ele já é um mix que vai ajudar. Nossa, olíbano sem dúvida, gente. Olíbano. 8. Estou aqui em casa. O olíbano, sem dúvida alguma. O olíbano, para quem não sabe, é um dos pouquíssimos óleos que é uma das poucas substâncias do mundo que atravessa a nossa barreira hematoencefálica. Tem um livro que eu estudei sobre saúde do cérebro, que eles falam da importância de se usar o olíbano, que ele faz reparo celular, ele desinflama, ele é altamente calmante. Você sabe que o marido de uma amiga minha querida, e ela ficou brava, para de gastar meu olíbano. Eu falo, deixa ele usar o olíbano. Ela falou, nossa, ele relaxa tanto quando ele pinga uma gotinha aqui em cima. Mas eu sugeriria para você, ao invés de você pingar ele direto, Jamile, faz um rolon. Então você põe o olíbano, você pode pôr a lavanda. Se você tiver o Adaptive, já tem lavanda no Adaptive, que é muito legal. Mas sem dúvida eu usaria, colocaria aqui nessa linha aqui. Pensa na linha Kids, que eu acho fantástica. Eu uso a linha Kids, vira e mexe, eu tô comprando novos, porque vai um e acaba outro, eu uso demais. De você pensar desses óleos da linha Kids, de passar na testa, mas passe o olíbano na testa, porque relaxa demais. E para uma criança de 5 anos, você pode fazer o xaropinho, que você coloca ali o olíbano e ele toma todo dia, mas eu pensaria fortemente de estar colocando, mas é muito importante a gente entender que cada ser humano é um universo e a gente cuida de um universo diferente do que eu cuido do outro, cada um tem uma demanda,
Mas o que é muito interessante dos óleos é que a maioria dos óleos eles são o que a gente chama de adaptogênicos. Então, uma pessoa que tenha uma queixa, por exemplo, do intestino preso e do intestino solto, vou usar o mesmo óleo porque ele vai levar você para o equilíbrio. Ô Jamile, se puder eu te ajudo mais, tá? Se precisar, eu adoro aqui, a gente adora transbordar conhecimento, mas pense nesta linha de raciocínio, veja os olhos que você tem e você sabe uma coisa que é importante? Observe quando você usa os olhos na sua criança, o como ele se sente. Eu gosto muito de usar massageando as solas dos pés. Eu gosto muito de passar na coluna da criança, no peito. E você sabe o que é mais lindo? Você vai ter que fazer essa massagem e vai ser lindo porque o toque, ele aumenta inclusive a parte de neuroplasticidade do organismo. Então pense fortemente nisso e se você quiser a gente troca mais ideia, porque estamos aqui para inspirar pessoas a serem curadoras do lar. E aí eu falei um pouquinho aqui da parte de farmacologia do óleo Brief, que é de cuidar da respiração, mas se alguém tiver pergunta, vai mandando, que eu adoro falar sobre isso. Mas eu vou aproveitar enquanto não aparece nada aqui, para falar um pouquinho da parte energética do nosso óleo essencial Brief, que é um composto ou um blend ou uma sinergia, que é o de promover saúde pulmonar. O mix da respiração cuida da incapacidade de se livrar da tristeza e da dor. E olha como tem tudo a ver, porque estou aqui. Porque, gente, o órgão pulmão pela medicina chinesa é do pesar, é da melancolia, é da tristeza. Então, uma pessoa que tem problema de pele, por exemplo, psoríase ou asma, são pessoas que vira e mexe, elas vão estar... porque a energia, obrigada do coração, a energia do pulmão dela tá fraca e aqui tá falando que cuida disso. E quando a gente inspira o Brief, é muito legal porque você se inspira para a sua vida. Não tem como você inalar um Brief ou um Peppermint e você continuar assim. Pode ver, você inala, já faz assim, porque cresce tudo, expande o pulmão e isso é muito importante. Os indivíduos que precisam do Brief lutam para respirar e literalmente se sentem sufocados pela tristeza. Os pulmões e as passagens aéreas se contraem, impedindo a liberação do ar e da emoção. A raiz dessa condição se encontra no sentimento de não ser amado. Os indivíduos lamentam pelo amor que nunca receberam. Eles costumam se fechar pelo medo, sem saber se o amor de que precisam estará lá. Eles desconfiam se seria seguro se abrir e aproveitar a vida. O Brief incentiva os indivíduos a liberar a tristeza e o pesar e a receber o amor e cura genuínos. O Brief também ajuda o relacionamento com o espírito e aprofunda a conexão com a vida. Ele convida as pessoas para abandonar expirar e receber inspirar. Dessa maneira, esse mix ensina os indivíduos a abraçarem a vida através da respiração. O Brief confere às pessoas coragem de se abrir completamente. E ele tem, então, o louro, o eucalipto, por isso que a gente não toma esse Brief por conta do louro e do eucalipto que está aqui, o peppermint, a melaleuca, o limão, cardamomo e o ravensara. Atenção que nós temos o ravensara e o ravinsara, são diferentes, fazem funções diferentes, tá? Quando a gente usa o Brief, as emoções negativas em que ele vai atuar, tristeza, pesar, desespero, sentimento de não ser amado, constrição, desconfiança e medo. E quando a gente usa o Brief, as emoções positivas que ele vai despertar na gente, amor, suporte, recepção, abertura, cura, consolo, abraço à vida e confiança. E sempre como um uso aromático e tópico. Então, ensinem para as pessoas a usar o Brief,
que é muito importante. Faz o inaladorzinho. Inalador é pessoal, é intransferível, é muito importante. Por isso que a gente gosta, eu gosto do inalador colorido, que cada um na casa tem um de um cheiro. E principalmente se você for em locais que tenham concentração de pessoas. Coloque no seu inalador o Brief, coloque o On Guard, coloque o limão, coloque a melaleuca, mais uma dose da melaleuca, coloque o Purify. E você assim vai ficar super tranquilo porque você está promovendo saúde. O nosso maior objetivo, não só com os óleos essenciais, com a naturopatia, é cuidar do terreno biológico e promover saúde. Um exemplo que eu dou muito simples é, se você pegar um aquário, que ele tá com aquela água toda turva, tá? Sabe aquele vidro que tá até verde, que você passa assim, tá cheio de alga? Não adianta você falar assim, eu vou trocar a ração do peixe, o peixe vai ficar bem. Não, a gente precisa trocar a água desse aquário para que esse peixe limpar essas algas, para que esse peixe consiga viver e respirar. Nossas células são assim. E nós gostamos de promover saúde do terreno biológico. Se você tiver um terreno árido e plantar alguma coisa ali, dificilmente vai nascer. Então você precisa adubar, você precisa regar, para que desse terreno cresçam coisas boas. E nosso terreno biológico é assim também. Então, sempre promover saúde. Gi, tem como cuidar das intercorrências? Tem muita coisa. O brief que a gente está falando não cuida da asma. Eu já vi pessoas, tem uma criança que ela usava uma bombinha de asma por semana e hoje ela não usa mais. E isso é vida para uma mãe. Outro dia eu vi o depoimento de uma mãe que ela falou que o filho dela era tão doentinho do pulmão que ele não podia fazer nada. Ela falou que era triste, que ia na festinha, ele não podia pular na cama elástica, ele não podia brincar de correr, de pega-pega com os amigos, porque ele tinha um problema muito sério do pulmão. E quando foi apresentado para ela o Brief, que é o blend da respiração, ela falou, eu tive meu filho de volta e meu filho tem infância. E é isso que a gente quer, e a gente quer mudar vidas. E por que? Outra coisa importante que o Brief ajuda, as pessoas pararem de roncar. Se você tem pessoas, oi Amandinha querida, que roncam, coloca Brief na sola do pé, no dedão do pé, põe no difusor, que é soninho garantido. Outro dia eu já tive mais de um depoimento que as pessoas falam, gente, para mesmo de roncar. E se você quer estimular muito o organismo, vá pelas solas dos pés. Por que nas solas dos pés? Nós temos vários microsistemas, eu já fui para a China 3 vezes aprender sobre isso, e lá a gente aprende que os nossos olhos são um microsistema, nossa face é um microsistema, a Minazinha tá falando que para de roncar, nossa orelha e também os nossos pés. Você quer fazer uma experiência? Duvido que esse negócio do que eu passo no pé vai chegar no meu corpo todo. Pega o peppermint, passa na sola do pé, dali 20 minutinhos, dali 2 minutinhos, você vai estar sentindo o gosto do peppermint. Não sabia do Brief para ronco? Sim, o Brief para ronco ele é maravilhoso. E assim, gente, todo mundo deveria usar Brief no difusor para cuidar da saúde do pulmão e do coração. A hora que a gente dorme, fica diferente a nossa respiração e essas pequenas moléculas, o óleo essencial já é uma molécula bem pequenininha. E ele tem a capacidade de nos tratar de forma natural. E quando a gente coloca no difusor ultrassônico de fumaça fria, é dispersado ainda menorzinha essa molécula e nós vamos estar recebendo. Então a gente está limpando o ambiente e a gente está sendo tratado. Então é uma terapia a gente dormir com o nosso difusor ligado. A gente não deve dormir com o umidificador ligado, porque como essa nossa respiração à noite é diferente, a gente pode sobrecarregar de umidade o pulmão. Mas o difusor super ok. O umidificador da doTERRA tem um módulo noturno justamente por causa disso. Porque a gente não pode dormir com aquele umidificador ligado no máximo, com aquela nuvem gigante, que isso pode nos fazer mal. Mas usem o Brief, aqui eu uso todos os dias. No meu banquinho de yoga é lá que eu dou meditação para as pessoas enquanto estão meditando, ou quando eu chego antes do yoga eu inalo um Brief. E uma vez eu achei muito legal que a minha irmã falou assim, nossa, Gi, quando eu tô ansiosa, o Brief me ajuda demais. E ela não entendia o porquê. Porque justamente ele traz essa
inspiração, ele traz essa amplitude e ele traz essa abertura. E eu falei, você já pensou então que essa sua ansiedade é que você tá com a mente muito constrita? Ela falou, nossa, é verdade, porque quando eu inalo o brief parece que ele me clareia. E é isso. Usem as balas brief, tem um rolãozinho brief, e eu vou falar para vocês que esse rolãozinho a gente nunca joga fora. Quando terminar, você abre e você refaz. A gente não sabe qual a porcentagem de óleos que tem aqui, mas eu ensino para quem é o meu aluno. Quando você faz rolon, se você quiser um rolon forte, você usa uma porcentagem de 10% de óleos essenciais. Se você quiser uma porcentagem média, você usa 5%. E se você quiser uma porcentagem fraca, você usa 1%. E mesmo você usando 1%, e mesmo você usando 0,25%, que é 1/4 de 1%, faz efeito. Porque óleos essenciais são muito poderosos. E, como eu digo sempre, não tenha medo do óleo essencial. Tenha respeito pelo óleo essencial e quando você entender como ele funciona e que é só você usar a diluição certa, você não vai ter medo de usar para recém-nascido, para gestante, para idoso e você vai se surpreender com os resultados. Aqui em casa, todos os dias a gente tem uma novidade, a gente se surpreende com alguma coisa. A nossa última grande surpresa, uma surpresa muito boa, foi em cima do óleo erva baleeira, que eu falo, a vida é muito generosa, acontece as coisas certas na hora certa. Meu marido passou por uma cirurgia e a gente tem que entender os limites da aromaterapia, tem coisas que a aromaterapia não vai tratar. Uma hernia inguinal, por exemplo, a aromaterapia não trata, é um rompimento, você precisa fazer uma cirurgia. Só que o que aconteceu? Ele se recuperou muito melhor da cirurgia, porque já no quarto do hospital tinha difusor ligado, tinha óleo em tudo que é canto, tinha moduladores frequenciais e ele melhorou e passou muito melhor por toda essa cirurgia. Só que ele estava tendo um incômodo, porque a gente estava em São Paulo, no evento sentado, e estava recém-operado. E a gente foi vendo o estudo da erva baleeira, que ajudava a tirar dor, que ajudava em ferimentos. E ele passou, ele falou, Gi, é muito impressionante como relaxa na hora. Ele falou que parece que refresca uma sensação. Ele falou assim, ó, não sei definir a sensação que é, mas eu sei que eu tava com muita dor e de passar uma gotinha em cima do corte, ele falou, eu tava com uma sensação que parecia que tava queimando aquele corte. Eu passei essa uma gotinha e parece que tirou com a mão. Isso são óleos essenciais. E a gente entende quando tem o limite da aromaterapia, a gente entende que a gente pode associar porque é muito mais forte. E de novo, a gente quer promover saúde. Mas quando tá gripado, consegue cuidar? Consegue. Quando tá com febre, consegue baixar? Consegue. Se eu tô com a pele que eu cheia de espinha, consigo tratar? Consegue. Tudo isso a gente consegue. Porque todos os remédios, se você toma hoje uma alopatia, essa alopatia, que é o remédio da farmácia, veio de uma planta. Só que agora vai lá para o laboratório e faz essa molécula sintética. E o lindo dos óleos essenciais é que o nosso corpo nunca vai acostumar com essa molécula. Porque nunca eu vou conseguir ter a mesma lavanda com todas aquelas composições. Quando a gente olha a cromatografia dos óleos é lindo porque sempre tem alguma variação. E é justamente por ter essa variação que o meu corpo não vai acostumar. Isso é a natureza agindo a nosso favor. Ah, Gi, mas eu uso fitoterapia. Eu também uso fitoterapia. Deixa eu mostrar aqui uma garrafada. Uma garrafada que eu fiz. Eu faço várias garrafadas. Aqui, por exemplo, é uma garrafada de fitoterapia, mas eu coloco junto os meus óleos essenciais. Porque tem plantas que não existe ainda o óleo essencial. E tem plantas que a gente precisa da fitoterapia por conta dos compostos, às vezes da vitamina, às vezes de outras coisas que não tem no óleo essencial, que eu não encontro no óleo essencial. Mas uma é aliada com a outra. Mas, por exemplo, se eu usar o chá de lavanda, ele vai ter uma função, uma atividade muito pequenininha comparado ao óleo essencial.
óleos essenciais são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a fitoterapia. Então, a aromaterapia é um ramo da fitoterapia. Quando a gente estuda a fitoterapia, a gente estuda a aromaterapia, mas é muito mais potente. Por isso, queridos, usem uma gotinha só. O que eu prefiro? Usar uma gotinha a cada 4 horas, porque a maioria dos óleos circula pelo corpo por 4 horas, mas eu já vi vários estudos que depois de uma semana tiraram sangue e encontraram moléculas daquele óleo essencial, a química daquele óleo essencial circulando no organismo. Usem pouco, uma gotinha de cada vez. Eu vou tomar, fantástico, eu tava com febre. Usei peppermint nas costas e frankincense em volta da orelha. Passou a febre, cuidei da gripe também com óleos essenciais. É isso, gente. É isso que nós estamos falando. É isso que a gente fala de formar curadores do lar. Vocês não sabem, mas a nossa caixinha do Kit Brasil nos Estados Unidos é chamada de Doutora Mamãe. Porque você é a doutora da sua casa, de ajudar os seus filhos e trabalhar com as intercorrências. Isso é muito mais fácil. Deixa eu ver o horário, estamos acabando. Mas deixa eu só contar uma história. Uma vez a Carol, ela tinha começado a usar os óleos e ela está uma linda curadora do lar. E ela falou, nossa, os meninos aqui em casa estão com a garganta arranhando. Fizemos um protocolo de gripe, ela começou a usar. O dia seguinte já não tinha mais nada e ela ficou boba de ver. Ela falou, Gi, se fosse antigamente eu ia ter que ligar no médico, é final de semana, eu não ia achar nada. Ou eu ia ter que ir no PA, ou ia demorar pra caramba para conseguir uma consulta. E eu já fui usando os óleos e já resolvi. E é isso que a gente quer, empoderar pessoas. Por isso que a gente dá conhecimento. E toda quinta-feira a gente tem aula ao vivo, 15 minutinhos só, das 19h45 às 20h15. Quer saber mais? Me chama. Quer fazer meu curso? Me chama. Quer ganhar meu curso? Torne-se membro, sendo membro através da gente. Alguém te mandou esse vídeo? Converse com essa pessoa, porque ela gosta de você, ela quer ver você bem e ela quer te ajudar. Então eu quis vir falar do Brief. Use o Brief todos os dias. Lembre que ele não é de ingerir. E eu achei muito legal que a Carol mesmo, o que ela fez? Ela colocou uma bola vermelha, uma etiqueta vermelha nos óleos que ela sabe que não pode ingerir, que ela falou, daí eu não fico na dúvida. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Espero que vocês estejam bem e sei que vocês podem estar muito melhores usando, promovendo saúde natural. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar. Eu desejo que vocês tenham uma linda quinta-feira. E agora, para vocês, eu digo tchau. Usa Brief para parar de roncar. Beijo, gente.